Tem como acabar com todas as guerras, absolutamente todas as contendas humanas, com apenas uma estratégia. E não é levando uma cervejinha. Essa estratégia criativa eu utilizo muito em treinamentos, treinamentos empresariais, mas até mesmo em aconselhamento de casais que de vez em quando fazemos aqui em casa. Ela já foi de alguma maneira utilizada na história das grandes batalhas, na história das grandes guerras, mas ela tem algo um pouco diferenciado. Você vai entender por que essa estratégia criativa ela pode sim solucionar as contendas do mundo, mas ela depende, claro, de fatores que não controlamos, mas talvez de um fator que a gente controle muito bem. Essa estratégia se chama o inimigo maior. Para você entender um pouco melhor ela, vamos contar a história de dois irmãos que viviam brigando. Eles viviam se pegando no tapa, saindo mesmo, sangrando, machucando. Era muito raro a mãe deles não ter um dia que não tivesse que cuidar de algum ferimento de um do outro. Eram dois irmãos que não se davam bem. Ela chegou até separá-los em casa, proibi-los de conversar, mas nada adiantava. Eles viviam se machucando, se agredindo verbalmente e fisicamente. Um certo dia, a mãe notou uma mudança entre eles. O que será que tinha acontecido? Eles estavam conversando, unidos, se abraçando. A mãe então foi verificar, ela começou a investigar o que aconteceu, qual que mudança foi essa que poderia ter causado tamanha transformação em crianças. E ela percebeu que recentemente tinha chegado na vizinhança um inimigo maior, uma criança grande, que começou a se impor sobre elas, começou a impor a sua força. E os dois desunidos eram uma presa fácil, mas os dois se uniram para combater um inimigo maior. Você quer ver palmeirenses e corintianos unidos? Coloque neles uma camisa do Brasil e coloque eles dentro de um jogo contra a Argentina. Ah, eles vão cantar juntos, se abraçar, pular e gritar, com certeza. Quer ver Estados Unidos e Rússia juntos? Já aconteceu. Eles se uniram contra a Alemanha nazista. E graças a isso a gente não está falando alemão hoje. Quer acabar com todas as guerras de uma vez na Terra? Basta a gente guerrear contra um inimigo maior. Imagine que amanhã naves, espaçonaves, OVNIs invadam a Terra. Imagine que eles cheguem com suas forças, com seus lasers, com suas bombas, explodindo, matando milhares, milhões de seres humanos. Nesse mesmo momento, Israel e Irã vão se abraçar, vão se unir, vão trocar estratégias para lutar contra esse inimigo maior. Rússia, China, Estados Unidos vão dominar os ares, vão trocar informações, satélites, vão dispor todo o seu arsenal atômico para brigar contra o inimigo maior. Não existiriam mais brigas em casa, não existiriam mais afastamentos, mais brigas na justiça, nada mais seria importante, pois teríamos todos um inimigo maior. Em 1954, o psicólogo Muzafer Sherif fez um estudo com um grupo de estudantes. Eles o colocou em um acampamento, e nesse acampamento ele provocou verdadeiras guerras entre esses estudantes. Eles disputavam, mas disputavam território, eram brigas enormes, eles realmente se odiavam ali dentro. Mas de repente, um inimigo maior surgiu. Começou a faltar água de verdade, e eles corriam o risco de não ter o que beber, como sobreviver. Todos se uniram, todos traçaram planos e todos se juntaram para combater o inimigo maior. Existem alguns experimentos que a BBC, aquela rede londrina, ela fazia, que muitos dizem que até foi precursor do Big Brother, onde eles colocavam pessoas em casas, e essas pessoas simplesmente chegavam nos seus quartos e pegavam uma camisa. Essa camisa era da cor vermelha ou da cor azul. Pelo simples fato da camisa ter uma cor e não outra, eles se consideravam inimigos. Eles se juntavam na hora do almoço, se juntavam para as tarefas e começaram a ter disputas, aí sim incentivada pelos organizadores, onde eles manipulavam os resultados. E conforme os resultados iam aparecendo, eles manipulavam que só uma equipe ganhava. E quando essa equipe ganhava, ela se sentia na obrigação de subjugar a outra. Hoje, vocês perderam tudo. Vocês limpam a casa. Depois eles inverteram
inverteram esses papéis e começaram a dar poder para a equipe que perdia. Era fácil dominar o resultado dos jogos, eles diminuíam as pás dos remos, eles colocavam armadilhas para que os outros perdessem os jogos. Enfim, eles manipulavam os jogos e ficavam alternando o poder para ver como eles se concentravam brigando com esse inimigo interno. Eles estavam focados no inimigo interno, eles não percebiam o inimigo maior que eles tinham, que era a organização. Eles estavam sendo manipulados, e isso imperou muito na história da humanidade. Quando aplico esses treinamentos nas empresas, a gente percebe que muitas vezes o inimigo não está fora das empresas. O inimigo não é o concorrente, não é o maior concorrente, muitas vezes não tem nem um inimigo externo, mas são os inimigos internos, as contendas internas, as brigas, as disputas por posições, egos feridos, palavras mal faladas, coisas que saíram do controle. Isso acaba minando as empresas. Encontrar esses inimigos é fundamental se a sua empresa quer ter uma vida saudável. Ela precisa encontrar, e muitas vezes é difícil encontrar isso internamente. Muitas vezes é difícil cavar isso dentro do ser humano, descobrir essas verdades. Por isso existem técnicas, existem metodologias que extraem isso. Mas é importante você entender que se vocês criarem um inimigo maior, um objetivo maior, muita gente chama de missão, né? Qual é a missão da empresa? A missão geralmente é uma missão boa, é uma missão que você aponta para um alvo de prosperidade, de engrandecimento social, mas se você mostrar um inimigo a ser derrotado para atingir esse alvo, você vai ganhar uma força incrível da sua equipe. E o que a humanidade não percebe é que todos nós, absolutamente todos nós, temos um inimigo maior. Ele está aqui há muito tempo, ele domina há muito tempo, e ele iniciou suas atividades justamente na base, no ponto nefrálgico da estrutura da sociedade, que são os casais. Esse inimigo maior, ele une justamente nessa contenda de casais. E como a gente percebe quantas pessoas tiveram suas vidas destruídas, quantas empresas tiveram suas estruturas destruídas, corrompidas por causa de casais que brigaram, que se corromperam, que se traíram, que acabaram desunindo e transformando essa desunião em algo muito maior, em uma coisa que gerou contendas familiares, contendas de espólio, contendas jurídicas, ou seja, esse inimigo ele sabe o ponto estrutural da sociedade. O primeiro casal da humanidade já tinha sua contenda, foi ela que me deu a maçã. Isso aconteceu, e isso também foi geracional. Depois, seus filhos começaram a brigar. Essa contenda, essa inveja entre irmãos. Caim não percebeu que seu inimigo não era Abel, mas era aquele ser sorrateiro que estava ali, falando no seu ouvido. Em Gênesis 4:7, se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então existe um problema muito maior do que o ter um inimigo, é não detectar o verdadeiro inimigo. Muitas vezes, nessas penetrações, nessas interações com as empresas, nós vamos descobrindo, às vezes, inimigos mitológicos. Gente, tem tanta coisa que a cabeça humana aceita e acaba aceitando como um inimigo, como uma verdade fundamental, e ela é uma grande mentira. Quantos elevadores foram para os Estados Unidos com o número 13 e tiveram que mudar, né? Imagina assim, você trabalha numa fábrica de elevador e manda os elevadores, não, foi com o número 13 para lá, não pode, lá não pode. Muitos andares, muitos apartamentos, muitos prédios não aceitam esses elevadores. Aí eles pegam o 13 e mandam para o Brasil, não, 13 no Brasil também não dá muito certo. Gente, existem mitos que a gente não pode, coisas erradas que dentro das empresas, que são os inimigos, os pequenos inimigos que acabam atrapalhando as grandes verdades de aparecerem. Quando o inimigo se mostra, fica fácil, né? O Moisés e o seu povo estavam atravessando o deserto e eles murmuravam e estavam se destruindo internamente com contendas, com brigas, querendo às vezes até voltar para o Egito, porque lá tinha mais proteção, alimento, menos sol. Mas quando os amalequitas apareceram, eles se uniram e guerrearam e venceram. Agora, olha o recado que o Criador nos dá criativamente quando nos unimos contra o inimigo errado. Quando os povos se uniram para construir a Torre de Babel,
para subjugar o poderio de Deus, ele foi lá e deu diversidade de línguas. Eles não se entendiam mais. Ele separou justamente a força que vocês tinham da união. Também ele fez o processo inverso. Ele sabe a força da união. Então ele tirou a união de vocês para que o inimigo correto em si fosse achado. O inimigo que tinha que ser vencido naquela história não era o criador que estava no topo da torre, mitologicamente na cabeça dele estava no topo da torre, eles alcançariam o céu, mas era inimigo dentro de cada um, o orgulho. E essa história de se unir contra o inimigo comum, o inimigo errado, aconteceu várias vezes na humanidade e foi dizimando povos por aí. Né? Em 410, Roma estava sendo invadida pelos hunos e ela tomou uma estratégia meio duvidosa, né? Ela se uniu aos visigodos. Com o tempo, eles até conseguiram combater por um tempo os hunos, mas com o tempo eles viram que foi a pior das estratégias. Os visigodos tomaram Roma, saquearam, se tornaram um gigantesco problema para eles. Stalin se aliou a Hitler na Segunda Guerra Mundial. É aquele tratado que dividia a Polônia. Em 1939, tratado que foi rasgado em 41, sem avisar, obviamente, o que é conhecido na maior batalha, na maior invasão militar da história, sem avisar o seu aliado. A Alemanha se voltou contra a Rússia e dizimou milhões e milhões de russos. Detectar o verdadeiro inimigo não é fácil, mas existem técnicas, táticas que dá para você aflorar, buscar a verdade, entender um pouco melhor quem são seus verdadeiros inimigos. Às vezes, olhando os resultados, apontando para onde você quer chegar, entendendo que as batalhas que se mostram aparentes, elas são inimigos muito fáceis de ser detectados. Muitas vezes, esses inimigos, os verdadeiros, eles estão ocultos. E é nesse tipo de mensagem, esse tipo de inteligência que a gente está tratando agora. E nós todos, como humanos, precisamos estar espertos a esse inimigo oculto. Muitas vezes o inimigo, para te distrair, ele usa de estratégias apontando flancos onde eles não está atacando para que você se defenda nesse flanco. Isso foi muito utilizado na história da humanidade e é utilizado hoje pelas grandes empresas. E vamos ouvir, por exemplo, que um grande país, talvez um dos maiores países da história, foi construído justamente por um erro, por uma enganação de batalha. Na Batalha de Hastings, em 1066, o rei Harold dos anglo-saxões estava no alto da colina, enquanto o rei Guilherme da Normandia vinha atacando por baixo. De repente, Guilherme se afastou. Ele mandou retirar todo o seu exército. E o rei Harold, percebendo que os flancos se abriam, direcionou toda a sua força para lá e desceu as colinas. O que aconteceu é que Guilherme tinha armado uma estratégia criativa de se desviar a atenção e veio pelas laterais e atacou esse exército agora desprovido, de que não estava mais no alto da colina, e venceu, e surgiu daí a Inglaterra. O maior mestre de todos os tempos, ele não direcionava suas forças para atacar o inimigo aparente. Ele atacava o inimigo oculto. O maior dos inimigos não estava ali à mostra. Quando Pedro tentou defendê-lo, cortando a orelha do centurião, Jesus disse: "Aparta-te de mim, Satanás. Tu serves de tropeço, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens." E logo em seguida, João, ele deixa claro: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. É claro o recado dado lá atrás, que a nossa briga humana, a existência humana, não seria contra principados e potestades. Então, se direcionei o vídeo contra um inimigo comum, impossível talvez, que nos uniria a todos, que seria o maior de todos os inimigos, um invasor extraterrestre, um marciano cheio de anteninhas, não. Nosso grande inimigo está aqui há mais tempo, mas ele é muito, muito difícil de detectar. Então vemos que a primeira tentativa
de se trazer a união para vencer o inimigo maior, que foi através dos casais, não deu certo. Esse princípio foi corrompido desde a sua estruturação e até hoje se dissolve na base dos casais. A segunda tentativa foi a vinda do Messias, para que todos se unissem contra o inimigo comum. Continuou não dando certo, não se uniram e acabaram matando o Messias. E a terceira tentativa, que está em andamento exatamente agora, a igreja, também não parece estar dando certo. Há contendas, as contendas entre igrejas, as contendas entre filosofias dentro da própria igreja católica cristã, as contendas até mesmo entre bases abraâmicas, islamismo e outras religiões, outras derivações, e os católicos e cristãos. Percebemos que também não deu certo. Existirá a última e a derradeira. Apocalipse 13:7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Quando então enxergarmos o inimigo maior, o anticristo, nos uniremos. E a pergunta que eu faço em todos os fins de treinamento: será que a gente precisa esperar chegar ao fim da empresa, chegar ao fim do casamento, chegar ao fim da amizade, chegar ao fim da família, para entender que o inimigo maior não está aparente, não está ali fora, mas está aqui dentro? E vocês? Comentem aí. Quais os grandes inimigos que vocês têm enfrentado? Será que dá para entender que esse inimigo é uma brecha, é algo do passado, é algo que dá para ser vencido? Comente. Se você quer saber mais sobre como traçar essas estratégias dentro da sua empresa, comente aí. Terei prazer em responder. Olá, sou Hércules Forense, especialista em criatividade disruptiva, e você está no canal Criatividade 4D, um canal que vai explorar as grandes obras criativas da humanidade, de onde vieram essas grandes ideias, como eram as épocas, o que surgiram, o que elas causaram, o que elas transformaram, como isso impactou nossa vida, nosso dia a dia, como isso vem alterando a história da humanidade, como as grandes guerras foram vencidas com estratégias criativas. E você também vai saber como o mover está, que domina toda essa criatividade, não vem somente da força do poder humano, vem sim de muita inspiração lá de cima. Nesse canal você vai ter entrevistas de pessoas que foram impactadas e transformadas criativamente. Você vai ter acesso a detalhes, a segredos contidos de grandes empresas, grandes estratégias de marketing e de vendas que vêm embutida de histórias com muita, mas muita inventividade, as grandes inovações, tudo que você quiser saber vai se atualizar aqui. Fique ligado, curta, compartilha, me siga e vamos juntos discutir as histórias e as inovações criativas. E esse aqui é o livro que eu estarei lançando em breve, Criatividade, o dom negligenciado de Deus. Vale a pena esperar.